Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa aula de tecnologia farmacêutica. O conteúdo da nossa aula de hoje é a respeito de uma forma farmacêutica conhecida como emulsão, conhecida como emulsão, as emulsões, né? As emulsões são consideradas formas farmacêuticas semissólidas ou plásticas do grupo das dispersões farmacêuticas. Então, as emoções são sistemas heterogêneos. Nas emoções, a gente não tem fases completamente dissolvidas, solubilizadas entre si. É diferente de solução, por exemplo. Na solução, a gente pode ter partículas do fármaco, partículas secas, sólida, finamente dividida, na forma de pó, que em contato com o veículo está completamente solubilizada, completamente dissolvida, formando uma única fase. As emulsões são dispersões, são sistemas termodinamicamente instáveis, porque nós temos um líquido imiscível no seio de outro. Então, a gente não tem uma fase solubilizada em outra. A gente tem uma fase dispersa em outra. Porque nas emulsões a gente tem fase aquosa e fase oleosa. E água e óleo não se misturam. Água e óleo não têm afinidade química para solubilização uma fase na outra. A água é polar, né? E o óleo é apolar. E na química, semelhante dissolve semelhante. Bom, professor, a gente não tem uma solubilização. As fases não estão dissolvidas ou solubilizadas entre si, mas elas estão dispersas. E para essa dispersão, que não chega a ser uma solubilização, a gente precisa de um agente, de um adjuvante farmacêutico, farmacotécnico, que não é um agente terapêutico, não é um insumo farmacêutico ativo, mas que sem ele não se mantém a estabilidade da emulsão, que é o agente emulsificante, também chamado de emulsivo ou emulgente, que são moléculas capazes de diminuir a tensão superficial na interface entre a fase aquosa e a oleosa e manter essa dispersão. E nós iremos discutir isso ao longo da nossa aula, tá? As emulsões, no que diz respeito a formas farmacêuticas disponibilizadas pela indústria, né, na forma de especialidades farmacêuticas, a variabilidade, tá, ela é pequena. Então, alguns poucos exemplos, a gente tem a simeticona na forma de emulsão, a emulsão também de óleo de fígado de bacalhau, né, com suplementação de vitamina A e D, que é a emulsão Scott. Mas a maior aplicabilidade mesmo das emulsões são aquelas de uso tópico, que por terem aquele aspecto leitoso ou cremoso, são muito atrativas, elegantes, convenientes. Então, na forma de cremes, né, que são as emulsões de uso tópico, as loções também, que são sistemas emulsionados, elas são muito utilizadas e requeridas na área dermatológica, na área cosmética, né? Então, os cremes, de um modo geral, as loções, os condicionadores, são todos sistemas emulsionados que apresentam, né, fase aquosa e oleosa dispersas, com esse aspecto leitoso ou cremoso, que a torna bastante atrativa, elegante e conveniente, para ser utilizado como uma forma farmacêutica, né, de uso tópico, para aplicabilidade na pele, né, no caso do condicionador em cabelos. Então, as emulsões são formas farmacêuticas constituídas por gotículas de óleo dispersas em água ou gotículas de água dispersas em óleo. A gente vai ver que, basicamente, a gente tem dois tipos principais de emulsões, né? As emulsões óleo em água e água em óleo, em virtude da concentração maior de uma ou outra fase, que a gente vai falar disso direitinho ao longo da aula. A gente só consegue dispersar uma fase na outra graças ao uso de um agente emulsificante, emulsivo ou emulgente. Porque senão a emulsão não seria uma dispersão, ela teria duas fases separadas, né? A água mais densa na fase inferior e o óleo menos denso na fase superior.
Então, são preparações, como eu disse, de aspecto leitoso ou cremoso, que as tornam muito atrativas, graças às suas características estéticas, né? Líquidas ou semissólidas, líquidas geralmente as de uso oral, né? E as semissólidas de uso tópico, como os cremes, com características de sistema disperso, né? A gente não tem um sistema homogêneo, constituído por uma única fase, são duas fases, uma dispersa na outra, e não solubilizada e não dissolvida, né? Constituída por duas fases immiscíveis. Bom, que fases são essas? Que a gente chama de fase aquosa, contendo água e substâncias hidrofílicas, e a fase oleosa, contendo os compostos lipofílicos, né, as matérias graxas. A dispersão é feita às custas de um adjuvante farmacêutico, farmacotécnico ou recipiente, que sem ele a emulsão não mantém a dispersão, né? A dispersão só é possível graças ao agente emulsificante, emulsivo ou emulgente, que é uma molécula de caráter anfipático, geralmente, que tem uma cabeça polar com afinidade pela fase aquosa e uma cadeia graxa ou uma cauda apolar com afinidade pela fase oleosa. Essa molécula anfipática ou de caráter duplo diminui a tensão na interface água-óleo, mantendo a dispersão da emulsão e estabilizando-a e tornando possível a fabricação, né, elaboração dessa forma farmacêutica. As emulsões serão sempre sistemas termodinamicamente instáveis. Então, manter a estabilidade de uma emulsão não é fácil. Você tem que seguir rigorosamente as boas práticas de fabricação, utilizar um agente emulsificante adequado, porque senão ela tende à separação de fases. Progressivamente, ela tende a progredir para separar as fases, porque ela é termodinamicamente instável, porque eu trabalho com duas fases que não têm solubilidade entre si. Bom, então as emulsões elas vão ser basicamente, né, sempre constituídas por duas fases. Uma fase oleosa, formada por compostos graxos, insumos, né, matérias-primas lipofílicas, lipossolúveis, e uma fase aquosa, contendo água e compostos hidrofílicos, né, solúveis em água. A gente tem, basicamente, dois tipos de emulsões básicas, tem algumas outras derivadas dessas, mas essas são as principais, que é a emulsão água em óleo e a emulsão óleo em água, tá? Nós vamos falar melhor disso ao longo da aula, mas só para a gente ir fixando aqui em relação aos conceitos. No que diz respeito aos tipos de emulsão, o segundo tipo de fase na denominação é a fase predominante. Então, numa emulsão água em óleo, eu tenho mais óleo. Numa emulsão óleo em água, eu tenho mais água, tá? Por quê? Porque numa emulsão água em óleo, eu tenho gotículas de água dispersa em óleo. Então, a quantidade de óleo é maior. Inclusive, veremos isso para frente também, mas a água seria a fase interna, descontínua ou dispersa, que está na forma de gotículas. Numa fase externa, contínua ou dispersante, que é a que está em maior quantidade, que nesse caso é a fase oleosa. Aqui é o contrário. Fase interna, descontínua ou dispersa, em menor quantidade a oleosa, porque eu tenho gotículas de óleo, dispersa numa fase externa, contínua ou dispersante, que é a fase aquosa, tá? Então, gotículas de água dispersa em óleo, emulsão água em óleo. Gotículas de óleo dispersa em água, emulsão óleo em água. A emulsão água em óleo tem mais óleo. E a emulsão óleo em água tem mais água. Emulsão água em óleo, predominância da fase oleosa.
Emulsão óleo em água, predominância da fase aquosa. Nós vamos ver, né, que no modo de preparo, você vai aquecer geralmente os componentes lipofílicos das matérias graxas na fase oleosa, separadamente dos compostos hidrofílicos que serão aquecidos em água, separadamente. Quando atingir as temperaturas necessárias, você vai verter a fase aquosa na oleosa. Mas a gente vai falar disso no modo de preparo hoje. Só aproveitando a figura aqui. Então, a gente sempre vai ter duas fases emissíveis que faz com que a emulsão seja uma forma farmacêutica termodinamicamente instável, chamadas de fase aquosa e oleosa. Essa fase aquosa ou oleosa, elas podem estar em maior ou menor concentração, dependendo do tipo de emulsão, tá? Então, as gotículas, que vão estar em menor concentração, é a fase interna descontínua ou dispersa, e aquela que está em maior concentração é a fase externa contínua ou dispersante. A gente não pode falar que a fase interna é a oleosa ou aquosa, e que a fase externa é a oleosa ou aquosa. A gente não tem como determinar isso, porque isso varia dependendo do tipo de emulsão. A fase interna é aquela em que as gotículas estão dispersas, é a que está em menor quantidade. Então, numa emulsão água em óleo, a fase interna é a água. Numa emulsão óleo em água, a fase interna é o óleo. Então, as gotículas dispersas é a fase interna em menor quantidade. Na emulsão água em óleo, é a aquosa. Na emulsão óleo em água, é a oleosa. A fase externa contínua ou dispersante é a fase que dispersa, né? É a que está em maior concentração. A fase que está em maior concentração, que é a interna em menor concentração, é a oleosa numa emulsão água em óleo e é a aquosa numa emulsão óleo em água. Então, na emulsão água em óleo, olha lá, tem gotículas de água dispersas em óleo, então a quantidade de óleo é maior. Então, essa é a fase externa nesse tipo de emulsão. Aqui eu tenho gotículas de óleo dispersas em água. Então, aqui a fase externa, que está em maior concentração, é a aquosa. Professor, a fase interna é aquosa ou oleosa? E a externa é aquosa ou a oleosa? Depende do tipo de emulsão, tá? Esse conceito interna, descontínua ou dispersa, externa, contínua ou dispersante, não se refere à fase aquosa e oleosa. Refere às fases que estão em menor ou em maior concentração na emulsão. E isso varia em cada tipo de emulsão. Numa emulsão água em óleo, eu tenho menos água. Numa emulsão óleo em água, eu tenho menos óleo. Se eu tiver apenas fase aquosa ou oleosa, independente do tipo de emulsão, né? Se a aquosa ou oleosa está em maior quantidade, e se eu adiciono essas fases umas às outras, eu não tenho uma dispersão. Eu não tenho a formação da emulsão. Eu não tenho a estabilização da emulsão. Só há formação do sistema disperso, estabilizando essa forma farmacêutica, se às fases aquosa e oleosa for adicionado o agente emulsificante, emulsivo ou emulgente. Então, não existe emulsão sem esse adjuvante farmacêutico ou farmacotécnico, que é o agente emulsificante, emulsivo ou emulgente, que a gente vai falar, que tem várias moléculas capazes de exercer essa função. As gomas, por exemplo, são muito utilizadas, né? E outras moléculas anfipáticas também e tensoativas. Então, o agente emulsificante, ele diminui a tensão superficial na interface óleo e água, mantendo a dispersão do sistema, né? Geralmente, esses emulsificantes podem ser capazes, inclusive, de criar um campo elétrico que leva, né, esse campo elétrico gerado pela parte polar do tensoativo à repulsão de cargas elétricas, porque cargas elétricas de sinais iguais se repelem, e quanto mais essas gotículas repelirem entre si,
Quanto mais as gotículas da fase interna se repelirem entre si, melhor, tá? Por quê? Porque se essa gotícula encontrar essa, são gotículas de água, então elas vão ter afinidade entre si. E essa se une a essa, se une a uma terceira, isso vai levando à instabilidade da emulsão. O ideal é elas estarem o mais homogeneamente dispersas na emulsão. E se eu crio esse campo elétrico com essa repulsão, né, entre as gotículas da fase interna, isso é adequado para manter a estabilidade da emulsão. Então, olha lá, se eu simplesmente adiciono água ao óleo, uma fase aquosa a uma fase oleosa, eu tenho apenas a separação de um sistema heterogêneo em duas fases, né? Água mais densa na fase inferior e o óleo menos denso na parte superior. Immiscíveis, que por si só não estabilizam e levam à formação do sistema disperso, que é a emulsão. Para isso, eu necessito de um agente emulsificante, emulsivo ou emulgente, para proporcionar essa dispersão. Então, se a fase oleosa e aquosa eu fizer a adição de um agente emulsificante, aí sim eu estarei levando a uma estabilização, né, e a formação do sistema disperso, que é quem? Que é a emulsão. Entretanto, é um sistema termodinamicamente instável. Eu mantenho isso por um prazo de validade, por um período limitado, né? Muito provavelmente, se uma emulsão não for consumida dentro do prazo de validade, ela volta para essa condição aqui, ó, a separação das fases oleosa e aquosa, né? Mesmo utilizando um agente emulsificante, tá? Então, ela não pode ter essa separação de fases dentro do prazo de validade, dentro de um período de estabilidade, né? Passou o prazo de validade, se ela não for consumida, muito provavelmente haverá separação de fases. A fase interna descontínua ou dispersa, que é aquela que está em menor concentração na emulsão e presente na forma de gotículas, quanto menor for essas gotículas da fase interna e mais homogêneas elas tiverem em relação ao tamanho e diâmetro, mais estável será a emulsão. Então, como característica de uma boa emulsão, eu tenho a presença de pequenas gotículas e, se possível, de diâmetro homogêneo entre si. Gotículas grandes favorecem coalescência, que é a ruptura, a separação de fases na emulsão. Isso aqui, ó, né? A separação de fases, tá? Entretanto, mesmo durante o período de validade da emulsão, mesmo numa emulsão estável, eu não consigo impedir por completo a fusão das gotículas da fase interna. Então, o que eu estou querendo dizer, pessoal? Numa emulsão, essas gotículas de água, ela não tem afinidade pelo óleo. Mas se essa gotícula de água encontrar essa aqui, elas vão se fundir e vão formar uma gotícula maior. E se encontrar uma terceira, elas vão se fundir a ela também. E há uma quarta, e aí elas vão formando agregados cada vez maiores. Até chegar o momento em que todas elas podem se fundir, e aí sim, a água vai para a fase interna e separou fases, que é a tal da coalescência. Aí a emulsão perdeu a estabilidade. Da mesma forma que essas gotículas de óleo não têm afinidade pela água, mas se essa gotícula de óleo encontrar essa aqui, elas vão se fundir. Isso pode acontecer? Pode e vai acontecer, porque não tem como eu impedir. Só que esse processo tem que ser lento e em pequena concentração, que é o que a gente chama de floculação. Então, na emulsão, é comum a formação de agregados. A formação ou fusão das gotículas da fase interna, que é o que a gente chama de floculação, né? Então, eu impeço ela? Não. Mesmo tendo aplicado as boas práticas de fabricação, mesmo tendo utilizado um agente emulsificante adequado, eu não consigo impedir
mas eu consigo fazer com que essa agregação ou a formação desses aglomerados seja lenta. E isso é característica de uma boa emulsão, porque impedir é impossível. Mas se a agregação for lenta, né, esse processo ele não vai acontecer dentro do prazo de validade da emulsão. O processo de separação de fases, né? Agora, de floculação acontece sim. Então, pessoal, é importante que as gotículas da fase interna sejam de tamanho pequeno e de diâmetro homogêneo para que eu tenha a menor agregação ou formação de agregados ou floculados, né? Porque uma das características também de uma boa emulsão é que, além das gotículas da fase interna serem de tamanho pequeno e de diâmetro homogêneo entre si, e isso favorece a estabilidade da emulsão, né? É que eu tenho uma lenta agregação dessas gotículas da fase interna, que é a fase dispersa. Ou seja, que elas se floculem, né? Que elas se agreguem de uma forma mais lenta, tá? Eu não impeço a floculação. O importante é que ela ocorra de forma lenta. Quando essa floculação, ou a formação desses agregados das gotículas da fase dispersa, ocorre na superfície da emulsão, que é quando a fase dispersa ela é menos densa do que a fase dispersante, esses agregados, né, das gotículas da fase dispersa, eles vão para a superfície da emulsão, formando o que a gente chama de nata ou cremeação, cremagem. No próximo slide eu vou mostrar a foto para vocês, fica mais fácil de entender. Isso acontece quando essas gotículas da fase dispersa são menos densas do que o líquido dispersante, por isso que elas vão para a superfície. Mas as gotículas da fase dispersa, ao invés de ir para a superfície, elas podem se sedimentar no fundo do recipiente. Elas vão no sentido contrário. Aí é quando as gotículas da fase dispersa são mais densas do que a do líquido dispersante. Ao invés dessa floculação acontecer na superfície, ela acontece no fundo do frasco. Aí ela sedimentou. Floculação, que é a formação desses agregados, né? Seja na superfície, que é a cremagem ou cremeação, ou no fundo do recipiente, que é a sedimentação, não significa que a emulsão perdeu a estabilidade dela. A cremagem, cremeação ou sedimentação, eu consigo redispersar essas partículas com uma simples agitação ou homogeneização da emulsão. A emulsão só perde a estabilidade dela quando há ruptura, a quebra dessa emulsão com total separação das fases. Esse processo é irreversível, que é o que a gente chama de coalescência. Então, na coalescência, eu tenho total separação das fases, e não apenas a formação de agregados, né, de gotículas da fase dispersa. Aí a emulsão perdeu a estabilidade dela, né? Se ela estiver dentro do prazo de validade, ela não vai poder ser consumida, tá? Porque houve uma perda da estabilidade daquela formulação. Agora, a cremagem, cremeação ou sedimentação, que é a floculação na superfície da emulsão, cremagem ou no fundo do recipiente, eu consigo, né, redispersar essas gotículas da fase interna com simples homogeneização, com um bastão de vidro, né, ou um agitador mecânico ali mesmo, tá? Então, ilustrando esses processos aqui. Em toda emulsão, eu vou ter gotículas de uma fase dispersas em outra, dependendo do tipo de emulsão, né? Aqui, representando em amarelo gotículas de óleo e em azul água, eu vou ter gotículas de óleo dispersas em água. Então, aqui eu tenho uma emulsão óleo em água, uma emulsão com maior quantidade de água, mas poderia ser água em óleo, tá? O que acontece? Essas gotículas da fase interna, elas não têm afinidade pela fase externa. Só que elas têm afinidades entre si. Então, se essa gotícula encontrar essa, elas vão se unir e formar uma gotícula maior. E a uma terceira, e assim sucessivamente. A esses agregados formados pela fusão das gotículas da fase dispersa, eu chamo de floculação, tá? Olha lá. Então, uma gotícula se encontra uma segunda, uma terceira, e vai formando o quê?
esses agregados. Essa floculação, eu não consigo impedir ela. O ideal é que ela seja bastante lenta. Essa é a característica de uma boa emulsão. Lenta floculação, lenta agregação, porque impedir é impossível. Se a formação desses aglomerados, se essa agregação acontecer na superfície da emulsão, quando as gotículas da fase dispersa são menos densas do que a da fase dispersante, eu tenho o que eu chamo de cremagem ou cremeação, também conhecido como formação de nata. Aqui, ó, formação de nata ocorre na superfície. Então, é a floculação na superfície. Se as gotículas da fase dispersa forem mais densas do que o líquido dispersante, elas não vão formar uma nata na superfície, elas vão se sedimentar no fundo do recipiente. Aí eu tenho o que eu chamo de sedimentação. Floculação, agregados de gotículas da fase interna, dispersa, aqui está em menor quantidade. Se ocorrer na superfície com formação de uma nata, é a cremagem. Se ocorrer a deposição no fundo do recipiente, é a sedimentação. Esses processos não significam que a emulsão perdeu a sua estabilidade. Eu posso redispersar essas gotículas da fase interna com simples agitação. Isso é uma característica de uma boa emulsão. Eu redispersar as gotículas da fase interna com simples agitação, tá? Agora, todas essas gotículas da fase interna unirem-se umas às outras, elas vão separar as fases, elas vão levar a uma ruptura, a uma quebra da estabilidade da emulsão, que a gente chama de coalescência, né? A fase inferior, geralmente representada pela fase aquosa, que é mais densa, e a fase superior para a fase o quê? Oleosa. Olha aqui, aqui eu tive total separação de fase da emulsão, quebra ou ruptura da mesma, que é o que a gente chama de coalescência. Aí na coalescência, eu não consigo redispersar as fases entre si por simples agitação. Se acontecer isso antes do prazo de validade da emulsão ter expirado, ela perdeu a estabilidade, ela não deve ser utilizada, tá? Então, ó, por ser um sistema termodinamicamente instável, né, em que eu tenho gotículas de uma fase dispersa em outra, dispersa não solubilizada, porque elas não têm afinidade, as gotículas da fase interna, elas podem ir se fundindo umas às outras, né, formando agregados de gotículas da fase interna, que é o que eu chamo de floculação, tá? Então, aqui, pessoal, só para voltar ao raciocínio. Mesmo numa emulsão estável, tá, eu não consigo impedir a floculação, que é a fusão, a agregação das gotículas da fase interna, quando uma se encontra a outra. Toda emulsão vai acontecer esse processo, tá, ok? O ideal é que ele aconteça de forma lenta, para a emulsão manter a estabilidade dentro do prazo de validade dela, né? E aí, a agregação dessas gotículas da fase dispersa, né, interna ou descontínua, leva à formação desses agregados. Se essa agregação das gotículas da fase dispersa ocorrer na superfície da emulsão, a gente tem uma formação de nata, cremagem ou cremeação. Quando as gotículas da fase interna são menos densas do que as da fase externa, e aí elas se acumulam na superfície. Entretanto, as gotículas da fase interna, agregadas, floculadas, esses agregados podem ter uma densidade maior do que a da fase externa e aí eles podem ir por fundo do recipiente. Com isso, eu tenho a sedimentação. Floculação, cremeação, cremagem, sedimentação, né? Nenhum processo desse é irreversível. É um processo reversível que, com simples agitação, eu posso ter uma redispersão dessas gotículas da fase interna e manter a estabilidade da emulsão. Entretanto, se essa floculação for
gradativamente progressiva, e mesmo com simples agitação, eu não conseguir redispersar essas partículas de maneira efetiva, porque essa emoção ela foi mal preparada, essa emoção no preparo dela não se obedeceu às temperaturas de fase oleosa e aquosa que deveriam ser aquecidas, ou não se utilizou um agente emulsificante adequado, a cremeação e a sedimentação acontece, e quando eu tento redispersar essas partículas com simples agitação, eu tenho uma grande dificuldade. E aí, de maneira gradativa e progressiva, essa floculação, essa agregação das gotículas da fase interna, ela vai aumentando, ela vai progredindo. E quando todas essas gotículas da fase interna vão se fundindo entre si, formando gotículas progressivamente maiores, eu posso ter a total quebra, ruptura e separação de fase da emulsão, com perca da estabilidade, que é o que eu chamo de coalescência. Aí esse processo é irreversível. Aqui a emulsão perdeu a estabilidade dela. Sedimentação, cremeação, que são resultados da floculação, esse processo é reversível. A separação de fase ou coalescência não tem como eu retornar a dispersão da emoção. Não tem como eu conseguir restabelecer a estabilidade da emoção. Se isso aconteceu antes do prazo de validade ter expirado, porque isso aqui provavelmente vai acontecer se a emoção não for consumida dentro do prazo de validade, porque ela é um sistema termodinamicamente instável. Mas se acontecer antes do prazo de validade ter expirado, tem que ser descartada porque ela não mantém mais as características daquela forma farmacêutica. Tá? Então, aqui, né, tem toda uma discussão a respeito das características desse processo, que determinam a emulsão como sendo um sistema termodinamicamente instável por ser constituído por duas fases immiscíveis, que não têm afinidade entre si, né? Farmacotecnicamente, eu consigo dispersar uma fase na outra com o uso de um agente emulsificante, emulsivo ou emulgente. Entretanto, essa dispersão ela não impede por completo a agregação e a fusão das gotículas da fase interna. Se essa floculação progredir, né, de maneira gradativa, eu posso culminar com a coalescência, ruptura ou separação de fase da emulsão, com formação de duas camadas líquidas, aquosa na inferior e oleosa na parte superior, e aí essa quebra, ruptura da emulsão significa que houve perda da sua estabilidade. A gente comentou, né, que uma emulsão, ela basicamente, né, ela é composta por uma fase aquosa, né, uma fase oleosa e um agente emulsificante emulsível ou emulgente. Mas, né, eu vou adicionar a essas fases, dependendo da solubilidade, né, do insumo ou da matéria-prima na fase aquosa ou oleosa, com características adicionais para manter a estabilidade daquela emulsão, agentes corretivos para tornar aquela formulação mais atrativa, melhorar suas características organolépticas, tá? Então, ali eu posso adicionar corantes, essências, né? Mas a composição básica de uma emulsão é a fase aquosa, em que vai estar presente a água e os componentes hidrofílicos, né? Os componentes solúveis em água, né? Na fase aquosa, a água a ser utilizada, o ideal é a água deionizada, que é uma água purificada, é aquela água quimicamente pura, né? A água destilada é microbiologicamente pura, ela é isenta de micro-organismos. A deionizada, ela é isenta de minerais. Ela é quimicamente pura porque ela só tem moléculas de H2O. Essa água, por ser deionizada, ela vai ser destituída de minerais, do tipo cálcio, magnésio. E isso para emulsão é muito importante. Por quê? Porque esses minerais,
as suas cargas elétricas, elas podem ter afinidade pela parte polar do agente emulsificante. E aí elas vão acabar diminuindo a efetividade das moléculas tensoativas ou anfipáticas em manter a dispersão da fase aquosa na oleosa, reduzindo a tensão superficial na interface óleo-água. Tá? Então, o ideal para emulsões é utilizar na fase aquosa água deionizada. Né? Além de água, você vai ter todos os componentes hidrossolúveis, hidrofílicos, ou seja, solúveis em água. Tá? Além da fase aquosa, a gente tem a oleosa. Na oleosa, a gente vai ter as matérias graxas, os insumos graxos, né? Gordurosos, lipofílicos, lipossolúveis, hidrofóbicos, né? Então, aqueles agentes de consistência, aqueles álcoois graxos, do tipo álcool cetoestearílico, álcool cetílico, né? Ácido esteárico, todos esses compostos vão na fase oleosa. Os óleos, de um modo geral, né? O óleo mineral, que é a parafina líquida, mistura de hidrocarbonetos líquidos do petróleo, né? Petrolato branco, que é a vaselina branca, lanolina, que vem da lã do carneiro, né? As ceras, tudo que é lipofílico, lipossolúvel, hidrofóbico, vai na fase oleosa. E não pode faltar o agente, né? Responsável por estabilizar e levar à formação do sistema disperso, que é um adjuvante farmacêutico do tipo emulsificante, emulsivo ou emulgente, né? Os principais são as moléculas tensoativas, anfipáticas, mas as gomas também fazem esse papel e a gente vai falar ao longo da aula. Essa é a composição básica de uma emulsão, mas para manter a estabilidade, a conservação dessa forma farmacêutica, nós podemos e deve, né, adicionar alguns outros componentes, alguns outros adjuvantes. Então, por exemplo, é comum em emulsões você colocar compostos antioxidantes, principalmente na fase oleosa, que tem muita matéria graxa, que pode se rancificar, né? Muito facilmente sofre oxidação em contato com a umidade e oxigênio atmosféricos, né? Então, na fase oleosa, é muito comum você adicionar butil hidroxitolueno, que vocês já devem ter estudado em Tecnologia Farmacêutica 1, BHT, BHA, né, butil hidroxianisol também, palmitato de ascorbila, algumas vitaminas lipofílicas, lipossolúveis do tipo vitamina E, que tem excelente ação que antioxidante, tá? Mas não só na fase oleosa. Posso também colocar, para melhorar essa estabilidade química, antioxidantes na fase aquosa, né? Aí precisam de antioxidantes que sejam solúveis em água. Então, por exemplo, ácido ascórbico, vitamina C, excelente antioxidante, mas não tem afinidade por óleo e gordura igual a vitamina E. Então, os derivados sulfitos, né? O ácido ascórbico, que é a vitamina C, metabisulfito de sódio, bisulfito de sódio, são antioxidantes que vão na fase aquosa, porque são hidrofílicos, tá? As emulsões têm água, né? Água, meio hidratado, juntamente com a matéria graxa, tem alimento e umidade, que propiciam a proliferação de micro-organismos, principalmente fungos, bolores, mofos. Então, é muito comum a formação de bolores em alguns cremes que permanecem por muito tempo sem serem utilizados, né? Porque se utiliza da matéria graxa como alimento e da água, né, para o metabolismo do micro-organismo. Então, a gente adiciona alguns conservantes, tanto antifúngicos como antibacterianos também, que vão propiciar uma melhor conservação da forma farmacêutica, né? Os parabenos são os principais e muito conhecidos, como propilparabeno, metilparabeno, né? E aqui só fazendo um adendo, o metilparabeno, nome comercial Nipagin, ele é hidrossolúvel, então você coloca ele na fase aquosa. Propilparabeno, nome comercial Nipazol, ele é solúvel em óleo, então ele deve ir na fase oleosa. Para melhorar essa estabilidade química, é muito comum você adicionar sequestrantes quelantes, que são moléculas que quelam metais pesados, tá? Por isso que eu falei, a importância de se utilizar água deionizada.
para se evitar a presença desses minerais, desses íons, tá? Mas ainda assim, eles estando presentes na emulsão, se eu adiciono um sequestrante quelante, eles quelam, formam complexos estáveis com esses íons, né? Com esses metais, chamados de quelato, por isso sequestrante ou quelante, porque ele sequestra um íon ou um metal formando um complexo estável, que é o quelato, por isso sequestrante quelante. E aí, eu favoreço, né, a efetividade do emulsificante, eu não vou diminuir a efetividade dele, eu diminuo reações de oxidação, porque a presença de metais favorece a ocorrência de oxidação. Então, o sequestrante quelante é essencial para manter a estabilidade da emulsão. O mais conhecido é o ácido etileno diamino tetracético, né? Ácido etileno diamino tetracético disódico, conhecido como EDTA. Para evitar o ressecamento de cremes, né, das emulsões, você pode adicionar alguns umectantes, que eles retêm água na formulação, do tipo glicerina, propilenoglicol, tá? Compostos para melhorar as características organolépticas e tornar as emulsões, os cremes mais atrativos, né? Porque essas matérias graxas, elas são aquecidas na fase oleosa, né? Então, a álcool cetoestearílico, ácido esteárico, e essas matérias graxas, elas não têm odor agradável, não. Então, o que torna o creme, né, com uma ação corretiva do odor, do aroma, são as essências, né? Se eu não quiser um creme branco, eu vou ter que colocar corantes. Então, são agentes corretivos da cor, do aroma, e que podem ser utilizados, né? Conveniente optar pela utilização de essências que tenham uma mínima propensão a causar alergias, como as hipoalergênicas, e também corantes que sejam autorizados, né? Certificados, uma vez que são adjuvantes, que o ideal é que eles sejam destituídos de atividade terapêutica e toxicológica, né? Mas muitos, principalmente em pessoas mais sensíveis, eles podem predispor a alergias, tá? Então, para nós aprofundarmos um pouco mais sobre os dois tipos básicos de emulsão que nós temos, né? Água em óleo ou óleo em água. A emulsão água em óleo, ela tem mais óleo. Então, eu vou ter uma fase externa descontínua, eu vou ter uma fase externa contínua ou dispersante oleosa e gotículas de água, como a fase interna descontínua ou dispersa, tá? Então, eu vou ter uma fase oleosa, como a fase externa contínua ou dispersante, e gotículas de água, como a fase interna descontínua ou dispersa, nessa fase oleosa. Então, como são gotículas de água dispersas em óleo, essa emulsão ela tem mais óleo. A fase predominante é a oleosa. E na emulsão óleo em água, eu tenho o contrário. Uma emulsão óleo em água, a fase externa contínua ou dispersante é a aquosa. E aí eu vou ter gotículas de óleo constituindo a fase interna descontínua ou dispersa. Gotículas de água dispersas em óleo, emulsão água em óleo. Gotículas de óleo dispersas em água, emulsão óleo em água. Na emulsão água em óleo, fase interna descontínua ou dispersa é a água, fase externa contínua ou dispersante é o óleo. Na emulsão óleo em água, a fase interna descontínua ou dispersa é o óleo e a fase externa contínua ou dispersante é a água. Então, nessas emulsões, né, que são classificadas, né, pela maior ou menor concentração da fase aquosa ou oleosa, a gente vai distinguir basicamente dois tipos, né? A fase óleo em água, que é aquela emulsão com uma maior concentração de fase aquosa,
é a predominante nesse tipo de emulsão. Então, aqui a gente tem como fase interna descontínua ou dispersa, gotículas de óleo, que é a fase lipofílica lipossolúvel apolar. E a fase externa descontínua ou dispersa em maior concentração é a aquosa, né? Constituindo a água e os componentes hidrofílicos hidrossolúveis, que é a fase polar. A oleosa é a apolar. Então, aqui, o agente emulsificante, emulsível ou emulgente, ideal para manter a estabilidade dessa emulsão, tem que ser um agente emulsificante que tenha maior afinidade pela água. Porque a emulsão óleo em água tem mais água do que óleo. Então, tem que ter um agente emulsificante que tenha maior afinidade pela fase que está em maior concentração, que é a aquosa. E para esse agente emulsificante ter maior afinidade pela água, se a água é polar, eu tenho que ter predominância na molécula do agente emulsificante de grupamentos polares. Porque na química, semelhante tem afinidade por semelhante. Polar busca polar. Então, aqui na fase interna vão todas as matérias graxas, os componentes oleosos, lipofílicos, lipossolúveis, as ceras, os óleos, né? Os álcoois graxos. E na fase externa, a água e os componentes hidrofílicos. As emulsões óleo em água, pela fase aquosa, será a fase externa, contínua ou dispersante, que está em maior quantidade, né? Elas são menos oleosas, né? Elas são de mais fácil preparo, porque elas têm uma quantidade maior de água. Entretanto, por ter mais água, elas se contaminam mais facilmente por micro-organismos, né? Quando você faz a aplicação de um creme do tipo óleo em água, a água da fase externa, ela capta o calor da superfície da pele e evapora, né? Porque essa emulsão tem uma maior quantidade de água, proporcionando um certo efeito refrescante na pele, que é o que a gente chama de evanescente. Então, esse efeito evanescente proporciona, né, aos cremes do tipo óleo em água, a denominação de creme evanescente, tá? Que é um creme produzido ou preparado como uma emulsão óleo em água, e as gotículas de água da fase externa, ao captar o calor da superfície da pele, resfria a superfície da pele, né? Proporcionando esse efeito refrescante, que a gente chama de evanescente. Então, os cremes evanescentes são emulsões tópicas, né, do tipo óleo em água, que tem uma maior quantidade de fase aquosa e ácido esteárico na fase oleosa. Que o ácido esteárico, álcool cetoestearílico, óleo mineral, lanolina, ceras, são todos oleosos, tem que ir na fase oleosa, tá? A água evapora, deixa um filme de ácido esteárico ou de outro componente oleoso, e toda vez que ela evapora é porque ela está captando o calor da superfície da pele e exercendo essa ação refrescante, né? Como eu disse, por ter maior quantidade de água, ela é mais propensa à contaminação. Agora, o contrário, emulsões água em óleo. Eu terei gotículas de água dispersas em óleo. Então, essa emulsão, ela é mais oleosa, ao contrário dessa, que é menos oleosa. Então, a emulsão água em óleo, ela é mais oleosa, né? Ela tem maior quantidade de fase oleosa do que a aquosa. Na fase aquosa, vai a água e todos os componentes hidrofílicos, hidrossolúveis, constituindo a fase interna descontínua ou dispersa. Então, vou ter gotículas dessa fase, dispersas numa fase externa contínua ou dispersante oleosa, que é a que vai ter maior concentração, tá? Nesse tipo de emulsão, a fase oleosa é predominante. Então, eu tenho que utilizar um emulsificante que tenha predominância na molécula de grupamentos químicos que tenham maior afinidade por óleo, ou seja, por grupamentos químicos apolares, porque na química, semelhante tem afinidade por semelhante. Então, nós vimos que numa emulsão óleo em água, por essa emulsão ter maior quantidade de água,
O agente emulsificante que melhor vai estabilizar essa emulsão é um agente emulsificante que tem maior afinidade pela água. Então, ele tem que ter predominância na molécula de grupamentos polares. Com água em óleo, se a fase oleosa é que está em maior concentração, eu tenho que ter uma predominância na molécula do emulsificante, do emulsivo, do emulgente, de grupamentos que tenham maior afinidade pela fase oleosa, e que nesse caso são compostos ou grupamentos apolares. Porque polar é mais afinidade pela água, e nesse tipo de emulsão eu tenho menos água do que óleo. Na fase interna desse tipo de emulsão vai a água e os componentes hidrossolúveis, hidrofílicos, e na fase externa todas as matérias graxas, os óleos, as ceras, os componentes lipofílicos lipossolúveis, né? A emulsão água em óleo, ela diminui o atrito com a pele, então ela tem uma ação mais emoliente, dissolvente. Cremes que requeram excelente espalhabilidade, as emulsões água em óleo são mais requeridas, tá? A preparação desse tipo de emulsão, por ter menos água, ela é mais dificultosa. Então, o processo de homogeneização e agitação constantes são muito importantes para você manter a dispersão. Os cremes do tipo óleo em água, que é a emulsão que tem mais água, são conhecidos como cremes evanescentes. Agora, essas emulsões aqui do tipo água em óleo, que tenha mais óleo, os cremes são conhecidos como gold cream, tá? Que também são capazes de exercer um certo efeito refrescante, porque de acordo com que as gotículas de água da fase interna captam o calor da superfície da pele, ela causa uma certa ação refrescante. A olho nu, se pegar uma emulsão assim, ó, ou até mesmo com um determinado corante, você pode até, pela sensação de toque, espalhar na pele, mas você afirmar se ela é uma emulsão água em óleo ou óleo em água, pela simples observação e manuseio dessa emulsão, é muito difícil você determinar isso de forma precisa. Então, existem algumas técnicas que permitem você presumir se aquela emulsão é água em óleo ou óleo em água. Uma dessas técnicas é o ensaio de diluição. O que você faz nesse ensaio de diluição? Você pega o creme, a emulsão, coloca dentro de uma proveta de boca larga. Vamos supor, você colocou lá 20 ml de creme. E a esse creme, na mesma proveta, você coloca a mesma quantidade de água. Homogeneiza, agita. Se ao fazer isso, né, a emulsão ficou apenas mais fluida, mas não houve a separação de fases, ao adicionar a mesma quantidade de água à emulsão ou ao creme, isso significa que essa emulsão tem mais água. Então, é uma emulsão óleo em água. E se você fizer esse mesmo processo dentro de uma proveta, né, de 100 ml, por exemplo, você colocar 20 ml de creme ou de uma emulsão e sobre ela 20 ml de um óleo, então aqui você colocou 20 ml de água, aqui você, por exemplo, 20 ml de óleo mineral, homogenize e agite essa emulsão. Se essa emulsão não separar as fases em fase aquosa e oleosa, significa que essa emulsão tem mais óleo, então ela é uma emulsão água em óleo. Mas eu posso fazer esse mesmo processo, colocar a mesma quantidade de emulsão ou creme numa proveta, adicionar água ou óleo e, ao invés de não ocorrer a separação de fases, eu ter a coalescência, a ruptura, a separação da emulsão. E aí ela seria um diquetivo. Então, se eu colocar uma mesma quantidade de emulsão e água numa proveta e homogeneizar e separar fases, na presença de água, se houve a separação de fase, a ruptura e a quebra da emulsão, significa que essa emulsão tem mais óleo. Então, é uma emulsão água em óleo. Se eu pegar a mesma quantidade de emulsão ou creme, colocar numa proveta e adicionar a mesma quantidade de óleo, por exemplo, óleo mineral, e ocorrer a separação de fase, a ruptura, a quebra da emulsão, isso significa que essa emulsão tem mais água, porque na presença de óleo, ela separou fases. Então, essa emulsão é uma emulsão óleo em água.
E você pode ainda fazer um outro tipo de técnica. Então, esse é o ensaio de diluição. Você vai poder ter 4 resultados diferentes, né? Adicionar água, não separar fases. Adicionar óleo, não separar fases. Adicionar água e separar fases. Adicionar óleo e separar fases. Em cada um dos resultados obtidos, você vai ter um tipo de emulsão, né? Agora, você pode fazer um outro ensaio, se você não quiser fazer esse de diluição. E se você dispor de corantes. A gente tem 2 tipos de corante. Corante hidrofílico, como o próprio nome está dizendo, tem afinidade pela água. Corante lipofílico, que são aqueles corantes que têm afinidade por óleo, por gordura. Se eu pegar uma emulsão e essa emulsão de cor branca ou um creme de cor branca e adicionar um corante que tem afinidade pela água, ou seja, um corante hidrofílico, e essa emulsão se corar de maneira homogênea, né? Homogeneamente, então se colocou um corante azul, ou um vermelho, um amarelo, ou um verde, a emulsão adquiriu de uma forma homogênea aquela coloração, isso significa que aquela emulsão tem mais água. A fase externa contínua ou dispersante dela absorveu esse corante, porque esse corante tem afinidade pela água. Então, essa emulsão é óleo em água. Agora, se eu pegar um creme, né, uma emulsão de cor branca, e adicionar a ela um corante que não tem afinidade pela água, mas ele é gorduroso, lipofílico, e essa emulsão corar de maneira uniforme e homogênea com a cor do corante que eu adicionei, isso significa que aquela emulsão, na fase externa, que tem maior concentração, ela tem mais óleo. Então, ela é uma emulsão água em óleo. Mas eu posso adicionar esses 2 tipos de corante e ter 2 outros resultados diferentes. Pegar uma emulsão ou um creme branco, adicionar um corante hidrofílico, que tem afinidade pela água, e ao invés dessa emulsão se corar de maneira uniforme e homogênea, você ter gotículas coradas num fundo branco. Então significa que aquele corante que tem afinidade pela água teve afinidade pelas gotículas da fase interna, ou seja, aquelas que estão em menor concentração, que é a fase aquosa. Se eu tenho gotículas de água dispersa em óleo, a emulsão é água em óleo. E se eu pegar um creme ou uma emulsão branca, adicionar um corante lipofílico, que tem afinidade por óleo, por gordura, e essa emulsão não se corar uniformemente e de forma homogênea, eu vou ter gotículas da cor do corante dispersas, né, num fundo branco, e isso significa que aquele corante não teve afinidade pela fase que está em maior concentração, que é a fase aquosa, porque esse corante é lipofílico. Ele teve afinidade por gotículas de óleo. E se eu tiver gotículas de óleo disperso em água, a emulsão é óleo em água. Então, a olho nu, eu não consigo determinar se uma emulsão é água em óleo ou óleo em água. Eu tenho alguns ensaios, alguns testes que podem ser realizados para que eu determine, se for preciso, identificar se aquela emulsão é óleo em água ou água em óleo. Os 2 testes mais utilizados são esses. O ensaio de diluição, que você vai pegar a quantidade de emulsão ou creme, colocar numa proveta e adicionar a emulsão, água e numa outra proveta o óleo. E aí, de acordo com os resultados, você obtém a determinação do tipo de emulsão. Ou utilizar os corantes hidrofílicos ou lipofílicos, que aí se eles vão corar de maneira uniforme e homogênea, ou se você vai ter apenas gotículas coloridas num fundo branco, você também tem como presumir o tipo de emulsão. E curiosamente, se você tiver um determinado tipo de emulsão, né, em que a fase interna que está em menor concentração, você ir adicionando àquela emulsão uma quantidade maior daquela fase, ela pode se converter de um tipo de emulsão em outra. Então aqui eu tenho gotículas de água dispersas em óleo. Então é uma emulsão água em óleo, né? Agora, se a essa emulsão você for adicionando de maneira gradativa a água passa a ficar em maior concentração. E aí, a fase oleosa é que passa a ser a fase interna descontínua ou dispersa. E aí, de uma emulsão
água em óleo, eu passo para uma emulsão óleo em água. Só que, lógico, essa emulsão ela vai ficar bem mais fluida, né? Então, uma emulsão água em óleo, que tem a menor concentração de água e a maior concentração de óleo. Se a ela eu for adicionando gradativamente água, a água passa a ser a fase em maior concentração, e aí essa emulsão de água em óleo passa a ser óleo em água. E nós temos ainda um tipo de emulsão mais complexa, que é o que a gente chama de emulsão múltipla. Na emulsão múltipla, a fase dispersa, ela é uma emulsão primária dispersa em uma outra fase. Então, numa emulsão múltipla, a minha fase dispersa não vai ser aquosa ou oleosa. A minha fase dispersa vai ser água em óleo ou óleo em água. Ela já vai ser uma emulsão que a gente chama de primária, dispersa em uma outra fase. As figuras, vocês vão entender isso aqui direitinho. Então, na emulsão múltipla, a segunda fase, né, que seria a fase externa dispersante da emulsão primária, ela pode ou não ter composição semelhante à fase contínua interna, porque se a fase dispersa já é uma emulsão primária, ela já tem também uma fase interna e uma fase contínua, né? Mas fisicamente separada dessa mesma fase contínua. Então, olha a figura aqui que fica mais fácil de entender. Por que a gente utiliza, quais são as finalidades farmacêuticas, né, do uso desse tipo de emulsão do tipo múltipla? Ela proporciona sistemas de liberação e ação retardada de fármacos, tá? Por quê? Porque você vai ter gotículas de uma fase dispersa numa emulsão primária, dispersas em uma outra fase. Então, para que você tenha uma dissolução e uma liberação das partículas do fármaco nessa emulsão primária, envolta por essa fase contínua externa do sistema redispersado ou reemulsionado, e isso retarda a liberação de determinados princípios ativos, tá? Então, imagine isso aqui, ó, pessoal. Gotículas de água, aqui representadas em rosa, dispersas em óleo, aqui representada em amarelo. Então, o que eu tenho aqui? Uma emulsão, água em óleo. Reemulsificada numa fase aquosa, contendo um emulsificante polar. Então, tem uma emulsão primária do tipo água em óleo, dispersa em água. E aí, essa emulsão múltipla ela é chamada de água, óleo, água. Água, óleo, água. Ou do inglês, né? W-O-W. Water, oil, water. Então, olha lá. Numa emulsão água, óleo, água, eu vou ter gotículas de água dispersas em óleo. Gotículas de água dispersas em óleo. E reemulsificada numa fase aquosa, que dá essa característica de emulsão múltipla. Então, aqui a minha fase interna, né, é uma emulsão primária do tipo água em óleo, dispersa em água. Mas eu posso ter a situação contrária. Gotículas de óleo dispersas em água, então tem uma emulsão primária do tipo que óleo em água. E reemulsificadas numa fase externa oleosa. Então, tem uma emulsão eu tenho uma emulsão óleo-água, a minha emulsão primária, gotículas de óleo dispersas em água e redispersadas em quê? Em óleo. Então, é uma emulsão óleo, água, óleo. Emulsão água, óleo, água. Então, aqui, ó, na minha emulsão primária, a minha fase externa, né, por exemplo, aqui oleosa, ela tem que ser diferente da fase redispersante. Se aqui é óleo, aqui tem que ser água. E se aqui é água, aqui tem que ser óleo. Então, aqui eu tenho a separação em óleo, água, óleo, água, óleo, água. Então, como que eu preparo essa emulsão? Então, toda emulsão. Se for uma emulsão simples, eu vou ter fase aquosa e fase oleosa. Né? O que determina se a minha emulsão é água em óleo ou óleo em água?
é a fase que vai estar em maior concentração. A fase que está em maior concentração é nela que vai o meu agente emulsificante, tendo maior ou menor afinidade por cada fase. Então, aqui, se eu estou utilizando um emulgente solúvel em água, significa que a minha fase externa, contínua ou dispersante, que tem maior concentração, é a oleosa. Porque senão eu teria utilizado um agente emulsificante na fase aquosa. Essa emulsão tem mais óleo, então ela é uma emulsão água em óleo. Eu vou ter gotículas de água dispersas em óleo. Se eu tivesse utilizado um agente emulsificante na fase aquosa, ela é que ia estar em maior concentração. Aí eu teria o contrário, gotículas de óleo dispersas em água. Aqui eu tenho uma fase aquosa, como forma de gotículas dispersas em óleo. A fase oleosa é que está em maior concentração, por isso que eu utilizei um agente emulsificante com predominância de grupamentos apolares solúvel em óleo. Então eu tenho uma emulsão água em óleo. Essa é uma emulsão simples. Mas se eu quiser fazer uma emulsão múltipla do tipo água, óleo, água. Então, a emulsão primária água e óleo, eu já tenho. Então, eu já tenho a emulsão gotículas de água dispersas em óleo. É a minha emulsão primária. Mas agora, o que eu tenho que fazer? Adicionar uma fase aquosa. Por que tem que ser aquosa? Porque essa externa aqui é a oleosa, então tem que pôr uma aquosa aqui, mais externamente. Dispersante. E aí, eu vou ter que pôr uma fase aquosa, então, com um agente emulsificante solúvel em água. Aí eu pego a fase aquosa apenas, sem nada de óleo, com o agente emulsificante solúvel em água e misturo a essa emulsão, que a gente chama de emulsão primária, que foi a primeira feita, né? E aí eu faço uma homogeneização, que é o que é a reemulsificação, porque eu já tinha uma emulsão primária, né? E aí agora eu vou ter uma emulsão água, óleo, água. Então, vou ter gotículas de água dispersas em óleo, gotículas de água dispersa em óleo, que é a minha emulsão primária, que ficou na forma de gotículas porque ela foi reemulsificada numa fase aquosa. Olha lá, gotículas de água dispersa em óleo, gotículas de água dispersa em óleo. Essa é a minha emulsão primária, água, óleo. Agora, para ela virar uma emulsão múltipla, água, óleo, água, falta a fase aquosa. Tá vendo a diferença de uma emulsão simples para uma emulsão múltipla? Na simples, eu tenho gotículas de uma fase dispersas em outra, só. Na emulsão múltipla, eu vou ter gotículas de uma fase dispersa em uma outra fase, e eu vou ter uma reemulsificação com uma terceira fase em maior concentração. Então, aqui eu tenho emulsão água, óleo, água. Água, óleo, água. Mas eu posso ter a emulsão óleo, água, óleo. E aí, como que ela seria? Aí aqui eu teria uma fase oleosa na forma de gotículas em uma fase aquosa. Então, eu teria uma fase oleosa, sendo a fase interna descontínua ou dispersa em menor concentração, numa fase aquosa, externa contínua ou dispersante, em maior concentração, por isso que é nela que eu vou colocar o agente emulsificante. Então, toda vez que eu tiver a fase em maior concentração, que é a externa contínua ou dispersante, o agente emulsificante tem que ir nela. E aí eu produzo, né, uma emulsão primária do tipo óleo em água, gotículas de óleo dispersas em água. Gotículas de óleo dispersas em água. E aí eu tenho já uma emulsão simples, que quando eu vou preparar uma emulsão múltipla, eu chamo essa emulsão simples de emulsão primária, porque ela foi a primeira a ser preparada. Então eu tenho gotículas de óleo dispersa, gotículas de óleo, que é a fase interna descontínua ou dispersa. Dispersa em uma fase externa contínua ou dispersante, que é a aquosa.
Essa é a minha emulsão primária. Então, o que é que eu tenho aqui? Uma emulsão óleo em água. Gotículas de óleo dispersas em água. Só que se eu quero uma emulsão do tipo óleo, água, óleo, tá faltando essa fase oleosa aqui. Que eu vou adicionar ela agora com um agente emulsificante, emulsivo ou emulgente solúvel em óleo. Como que eu faço isso? Essa emulsão primária já preparada, eu adiciono a fase oleosa com o seu agente emulsificante. Faço uma nova homogeneização, que a gente chama de reemulsificação. E aí eu vou ter uma emulsão óleo, água, óleo. Então eu vou ter gotículas de óleo dispersas em água. Gotículas de óleo dispersas em água. Gotículas de óleo dispersas em água. Aí eu tenho uma emulsão óleo em água, reemulsificadas numa fase oleosa, formando uma emulsão múltipla, do tipo óleo, água, óleo. Então, aqui eu tenho como fase interna uma emulsão primária do tipo óleo em água, dispersas numa fase oleosa. Sobre esses tipos de emulsão, pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tanto a simples quanto a múltipla? Não ficou entendido quando que é aquosa, oleosa? Tudo bem, então, quanto a isso? Tudo jóia. Tecnologicamente dizendo, né? Nossa disciplina, a tecnologia farmacêutica, eu ainda tenho a classificação das emulsões no que diz respeito ao tamanho, ao diâmetro da gotícula da fase dispersa, né? Então, assim, a maioria das emulsões que a gente trabalha são macroemulsões. São emulsões com gotículas, né, da fase dispersa, que é a que tem menor concentração, a contínua ou dispersante, que é aquela que está na forma de gotículas, com diâmetro superior a 100 nanômetros. Então, esse é o tipo de emulsão mais comum e mais fácil de ser produzida. Com o uso de equipamentos e de agitação mais constante, posso diminuir o diâmetro dessas gotículas da fase interna. E de acordo com que eu diminuo o diâmetro dessas gotículas da fase interna, eu posso ter uma micro ou até mesmo uma nanoemulsão. Então, as macroemulsões, as gotículas da fase interna descontínua ou dispersa, o diâmetro dela é superior a 100 nanômetros. Numa microemulsão, o diâmetro da gotícula da fase interna está entre 10 e 100 nanômetros. E na nanoemulsão, a gotícula da fase interna, ela tem diâmetro inferior a 10 nanômetros, tá? Então aqui, ó, esse aqui, na verdade, é que seria o diâmetro. Pedindo para vocês desculparem aí, porque o cursor aqui no PowerPoint com essa canetinha é bem complicado. Ó, esse é o diâmetro. Por que para cada tamanho da partícula aqui foram representadas duas? Falo isso mais para frente, mas só aproveitando a figura, tá? Esse tipo de emulsão aqui, ó, é aquela em que você vai ter predominância na molécula, né, da fase externa do grupamento polar. Essas cabeças polares aqui, ó, estão com maior afinidade pela fase externa. Então, aqui é a fase aquosa. Então, essas emulsões são emulsões óleo em água, tá? E essas emulsões aqui são emulsões água em óleo, porque, ó,
A cauda graxa do tensoativo é que está em contato com a fase externa. Então, quando a molécula do tensoativo está com as cabeças polares voltadas para o lado externo, significa que essa emulsão tem mais água. Então, ela é óleo em água. Quando as caudas graxas estão voltadas para o lado externo, significa que a parte externa tem mais óleo. Então, é uma emulsão água em óleo. Só que aqui, não é isso que está sendo levado em consideração. Aqui é o tipo de emulsão quanto ao tamanho da gotícula. Então, por isso que representou duas, porque é independente dela ser óleo em água ou ser água em óleo. O importante aqui é o diâmetro da gotícula da fase dispersa. Se ela estiver com diâmetro superior a 100 nanômetros, é uma macroemulsão. Se estiver com diâmetro entre 10 e 100 nanômetros, microemulsão. Se ela for bem pequena, menor do que 10 nanômetros, é nanoemulsão. Tá? Só para fazer uma distinção aqui, a gente tem comumente, né, um sedativo, um anestésico, que é o Propofol, na forma de solução injetável. E quando as emulsões são do tipo macro e microemulsão, elas têm aquele aspecto leitoso ou cremoso, tá? Então é a emulsão convencional mesmo do Propofol. Olha lá, o aspecto leitoso ou cremoso. Agora, as nanoemulsões, as gotículas da fase interna descontínua ou dispersa são tão pequenas que a emulsão ela praticamente tem um aspecto translúcido e não leitoso e cremoso característico das emulsões, tá? Isso tem sido uma inovação tecnológica, a produção do Propofol na forma de nanoemulsões. O aspecto leitoso e o translúcido, né? Transparente. Nossa, professor, essas formas farmacêuticas emulsionadas, elas são sistemas termodinamicamente instáveis, necessitam de preparo com temperaturas adequadas, uso de agentes emulsificantes para manter a estabilidade dessa emulsão, né? E ainda assim, com todas essas dificuldades, o porquê de desenvolver então essa forma farmacêutica? Se ela mantém-se estável por um prazo de validade finito, que ela tende a progredir para a ruptura ou separação de fases. O principal objetivo, né, do uso da emulsão é porque eu consigo vincular numa mesma formulação tanto fármacos hidrossolúveis como lipossolúveis. Ou seja, tanto fármacos que são solúveis em água, quanto aqueles que são solúveis em óleo. Por quê? Porque a emulsão ela tem fase aquosa e oleosa dispersa uma na outra. Tá? Por exemplo, um xarope. Eu tenho que ter fármacos hidrossolúveis, porque é água e açúcar, né? Numa pomada, ela tem muitos componentes hidrofóbicos, lipofílicos, graxos, então tem que pôr um fármaco lipossolúvel. A emulsão, o creme, né, ou uma emulsão oral, eu vinculo numa mesma formulação os dois tipos de fármacos, hidro e lipossolúveis. Então, ela pode ser utilizada como forma farmacêutica para incorporar fármacos que são immiscíveis entre si. Eu tenho um fármaco hidrossolúvel, tenho um fármaco lipossolúvel. Eles não têm afinidade entre si, mas numa emulsão eu consigo incorporar os dois na mesma forma farmacêutica. Elas podem ser destinadas ao uso interno, oral, pouco comum, as injetáveis também, né? Ou de uso externo, que é a mais utilizada, que são os cremes, as loções, tá? Basicamente, a gente tem como especialidade farmacêutica de uso interno oral a simeticona, uma das especialidades farmacêuticas é o Luftal, né? E a emulsão Scott também. Agora, para uso externo, a variedade é bem maior, amplamente explorada pela indústria cosmética e dermatológica, né? Que são o caso dos cremes. Como que eu preparo emulsões para uso interno e não cremes, que são de uso externo? Porque cremes a gente vai ver que o modo de preparo é diferente. Para emulsões de uso interno oral, como
emulsão de óleo mineral, emulsão Scott, a emulsão de simeticona, como o Luftal, elas podem ser preparadas por uma de duas formas. Ou pelo método da goma seca, que a gente chama de continental, ou o método da goma úmida, que a gente chama de inglês. Independente do método, para o preparo de emulsões orais, eu mantenho sempre a proporção entre 4 partes de óleo para 2 partes de água e 1 parte de goma. E a goma, no caso das emulsões de uso interno, é o agente emulsificante, emulsível ou emulgente. Tá? Então, por exemplo, se eu uso 125 gramas de goma, eu vou ter que pôr 250 ml de água, que é 2 vezes 125, né? E vou ter que utilizar 500 de óleo, porque esse aqui é 125, tem que usar 4 vezes mais óleo do que goma. Então, isso é que significa essa proporção, tá? Ou, se eu usar 100 gramas de goma, 200 ml de água, 400 ml de óleo, tá? Por que que o método é chamado de goma seca? Porque, primeiro, para fazer a emulsão, eu vou misturar o óleo com a goma. A água vai vir depois, por isso que é método da goma seca, tá? Então, a goma ou um outro agente emulsificante vão ser triturados com óleo, por isso que é goma seca, porque a água vai vir depois, tá? Até formar uma mistura homogênea. A nível de bancada na farmácia de manipulação, eu faço isso com grau e pistilo. Em grande escala, eu vou utilizar misturadores industriais, reatores, e eu vou mostrar figuras de todos os maquinários e equipamentos para vocês hoje. Aí, depois é que eu venho com as 2 partes de água, né? Que a proporção é sempre essa, 4 para 2 para 1. E continuo com a homogeneização. No caso da farmácia de manipulação, é grau e pistilo, em grau de porcelana, ou nos misturadores industriais, a nível do contexto da indústria farmacêutica, até formar a mistura cremosa e branca, que é característico do aspecto das emulsões. Outras substâncias podem ser adicionadas. Aí é aquele caso que eu disse. Qual é a composição básica da emulsão? Fase oleosa, aquosa e o agente emulsificante. Então, aqui óleo, água e a goma, que é o agente emulsificante. Mas eu posso pôr antioxidantes, conservantes, sequestrantes, lembra? Umectantes. Aí eles vão ser adicionados nas proporções necessárias, né? Transfiro para um recipiente graduado, para que eu possa aferir o menisco na quantidade de emulsão que eu quero produzir, né? Ajusto o volume final com a água. Se a consistência da emulsão não estiver adequada, eu ajusto ela com goma, né? Para produzir a emulsão, se ela ficar fluida demais, porque a emulsão tem que ter uma certa consistência, né? E para melhorar, né, a estabilidade da emulsão, eu posso passar ela num homogeneizador manual ou num agitador mecânico. A homogeneização é muito importante para o preparo de emulsões. O método da goma úmida ou inglês é diferente do da goma seca só no que diz respeito à ordem de adição dos componentes. Porque a proporção 4 partes de óleo para 2 de água para 1 de goma é mantida. Então aqui nós temos 4 partes de óleo para 2 partes de água para 1 de goma. Igualzinho o método da goma seca ou continental. Aqui, a mudança é que, por ser de goma úmida, eu vou primeiro não misturar óleo com goma. Aqui era seco porque a água não entrava, né? Aqui, eu primeiramente vou misturar a goma com a água. Então, no método de goma seca ou continental, os primeiros componentes a serem misturados são óleo com agente emulsificante, que é a goma. A água vem depois, por isso que é um método da goma seca. Aqui, eu vou primeiro misturar a água com a goma, que é o meu agente emulsificante, no caso de emulsões de uso interno ou oral, né? Para só depois adicionar quem? O óleo. Mas a proporção 4 para 2 para 1 é a mesma.
Então, eu trituro os grânulos da goma em 1 grau com a quantidade de água igual a 2 vezes o seu peso. 100 gramas de goma, 200 ml de água. 150 gramas de goma, 300 ml de água. 2 vezes, né? Goma arábica, goma cássia, goma dragante, goma xantana, né? Tanto faz. Aqui colocou como exemplo a arábica. Só depois de homogeneizado água e goma juntos é que vem o óleo, porque é método da goma úmida. A água tem que ir primeiro. Aqui a água vinha depois de óleo e goma já estarem homogeneizados. Ela vinha só depois. Aqui ela vai junto com a goma. Goma e água. Goma úmida. Para depois eu adicionar o óleo. Adicionar o óleo lentamente e triturar a mistura para emulsificá-la. Grau e pichito de porcelana na bancada. Indústria, misturador industrial, reator. Aqueles tanques de aço inoxidável. Caso a mistura fique muito espessa, né, com muita resistência à fluidez, eu posso adicionar mais um pouco de água para diminuir a viscosidade. Agitar a mistura por vários minutos até obter uma preparação uniforme. Acrescentar os outros componentes. Antioxidantes, conservantes, umectantes, edulcorantes, para dar um sabor, saporificantes, flavorizantes. Transfiro a emulsão para um recipiente graduado, para aferir o menisco lá da quantidade. Completo o volume final. E, de novo, para melhorar a estabilidade e homogeneização, eu posso passar por um homogeneizador manual ou então um agitador mecânico, do tipo mixer, né? É comum você manipular a emulsão de óleo mineral, tá? Que é uma emulsão que tem como componentes, né? Óleo mineral, goma arábica, xarope, vanilina, álcool e água purificada. O óleo mineral, nessa formulação, é o nosso insumo farmacêutico ativo, a nossa base medicamentosa, com ação laxante, catártica e lubrificante. A goma arábica é o nosso adjuvante farmacotécnico do tipo emulsificante, emulsivo ou emulgente. Xarope é um adjuvante farmacotécnico do tipo veículo, para dar o volume final da formulação, e também um edulcorante, para melhorar o sabor da formulação, porque o óleo tem um sabor desagradável. Edulcorante é todo adjuvante farmacotécnico que corrige o sabor para o lado doce, tá? Então, qualquer adoçante, sacarina, né, ciclamato, acesulfame de potássio, estévia, são todos edulcorantes. Vanilina, derivado da baunilha, né? É um flavorizante. Então, o flavorizante é um agente corretivo do sabor e do odor. Então, ele confere cheiro e sabor, aqui no caso de baunilha. Flavorizante de morango, confere cheiro e sabor de morango, tá? Desculpa. Agora, saporificante, só confere sabor. Aromatizante, só confere cheiro. O álcool, ele também contribui para o volume da formulação, então ele é um veículo, mas ele está em menor quantidade do que a água, então ele é um veículo secundário. E nesse caso, ele também é utilizado para facilitar a solubilização da vanilina, que é um flavorizante que não tem total solubilidade em água. E eu completo o volume final da formulação com água, que é o nosso veículo principal, então, tá? Essa emulsão é preparada pelo método da goma seca. Então, o método da goma seca, e também se fosse pelo da goma úmida, era 4 partes de óleo para 2 de água para 1 de goma, né? Então, aqui, ó, 125 gramas de goma. 4 vezes isso. 4 vezes 125, 500. É a quantidade de óleo. Para 2 vezes a de água, né? Então, se você pegar aqui, água em quantidade suficiente para 1000 ml. Eu não vou pôr 1 litro de água, eu vou pegar 1000 ml e subtrair dos outros componentes, que é a quantidade de água mais ou menos que eu vou ter, né? Se você fizer essas continhas aí, 100, menos 500, menos 125,
menos 65, menos 40, menos 60, vai dar, somando isso aqui tudo, vai dar uns 210 ml, né? 2 vezes 125, 250 ml. Então, 210 para 250, quase 2 vezes, né? A quantidade em água. Por isso, 4 para 2 para 1. Se o método é da goma seca, primeiro eu vou misturar o óleo com a goma. Porque se a goma seca, não vai água. Então, primeiro eu vou triturar no grau e pistilo o óleo com a goma, até obter uma mistura bastante homogênea, né? Viscosa, espessa, tá? Adiciono um pouco de água. Então, aqui nós vimos, mais ou menos, vai dar 1.000, menos os outros componentes, uns 210 ml. Eu adiciono ali uns 100, 150, não tudo, né? Misturo até obter uma mistura espessa e homogênea. Eu solubilizo a vanilina no álcool, porque ela não tem boa solubilidade em água. Adiciono a mistura de óleo, goma e água, trituro. Adiciono o xarope, trituro. Depois afiro o volume final colocando o restante de água, tá? As emoções por via oral, elas, além de proporcionarem, né, a possibilidade de incorporar fármacos hidro e lipossolúveis na mesma formulação, quando na forma de emulsão de sistemas dispersos, eu consigo mascarar melhor sabor desagradável, repugnante ou indesejado de fármacos, tá? Que é o caso da emulsão Scott. Então, a emulsão Scott, ela tem óleo de fígado de bacalhau, né? Com suplementação de vitamina A e vitamina D, né? Então, eu tenho o preparo da emulsão Scott do tipo emulsão água em óleo, com maior quantidade da fase externa descontínua, né? Da fase externa contínua ou dispersante oleosa, que é o óleo de fígado de bacalhau, e vitaminas A e D. O que acontece? O óleo de fígado de bacalhau tem um sabor extremamente desagradável e repugnante. Se fosse na forma de óleo, apenas uma solução oleosa, ela é impalatável. E ainda assim é ruim. Então eu utilizo na forma de emulsão para mascarar melhor esse sabor desagradável. E ainda assim é necessário o uso de agentes corretivos do sabor, como edulcorantes, que dão sabor doce, e flavorizantes, seja de laranja, de tangerina, de morango, do que for, conferindo também cheiro, porque flavorizante confere sabor e cheiro, né? Então, as emulsões Scott, elas estão disponíveis aí no mercado, né? Em vários sabores diferentes, né? Que com flavorizante de morango, por exemplo, para mascarar esse sabor desagradável. É uma emulsão utilizada como suplementação de, de vitaminas A, vitamina D, rica também em ômegas, né? 3. E além disso, essas emulsões orais do tipo água em óleo, que tem mais óleo, se ingeridas em doses maiores, elas exercem efeito laxativo, laxante, que é o caso dessa emulsão aqui de óleo mineral, que a função dela é a ação laxante e lubrificante. Também como emulsão de uso interno, disponibilizado pela indústria, a gente tem a emulsão de simeticona. Então, assim, basicamente, são os dois exemplos que a gente tem de emulsão de uso oral na forma de um medicamento especializado, disponibilizado pela indústria. Porque a maior parte das emulsões não são para uso interno, é as de uso tópico ou externo, que são os cremes. Então, a emulsão de simeticona, ela tem a função de diminuir a tensão superficial de bolhas de gases, né? Diminuindo cólicas geradas pelo inchamento,
empachamento gerado pela formação de gases, no caso de lactentes, deglutição de ar, ou no caso de intolerantes à lactose, que gera muito gases, né, pela fermentação da lactose no intestino. Então, a simeticona, ela é dispersível em água, porque a emulsão também tem fase aquosa, usada como anti-espuma para o alívio de sintomas dolorosos do excesso de gases no tubo digestivo. Por quê? Porque ela diminui a tensão superficial, né, das bolhas de gás, tornando-as capazes de coalescer umas às outras e facilitando a sua eliminação. Então, a bula coloca que ela é indicada para o alívio de gases em lactentes, que é muito comum, né, durante a amamentação, decorrentes de cólica, deglutição de ar, ou também por inchamento e intolerância à lactose, que leva à formação de gases, né? Então, estômago pesado, estufamento, empachamento, inchamento, desconforto abdominal gerado por gases, né? Você tem lá a simeticona na forma de uma emulsão, de coloração rósea, né? Com aquela consistência cremosa mesmo, contendo como insumo farmacêutico ativo a simeticona. Professor, as emulsões, além de serem administradas por via oral, internamente, podem ser administradas por via endovenosa? Sim, a gente viu um exemplo Propofol, né? Agora, por via endovenosa, a gente tem uma limitação, a gente tem uma advertência, né? As emulsões do tipo água em óleo não devem ser utilizadas por via endovenosa, que são aquelas que têm mais óleo, pelo risco de embolia. Então, por via endovenosa, a gente administra emulsões óleo em água. As emulsões óleo em água, elas têm mais água, ainda assim, muita atenção quanto ao diâmetro das gotículas dispersas, que nesse caso são as gotículas de óleo, para não ter risco de embolia, de obstrução de vasos, tá? E também quanto ao tipo de agente emulsificante utilizado, que não tenha risco de toxicidade, tá? Além, né, de alguns fármacos ou insumos farmacêuticos ativos, como o Propofol, por via endovenosa, a gente utiliza muito a emulsão para nutrição parenteral, que é fantástico. Então, pacientes entubados que necessitam de suplementação de água, minerais, vitaminas, eu consigo fazer tudo isso no meio de uma nutrição parenteral na forma de emulsão. Porque na emulsão eu vou poder vincular água e minerais, mantendo a hidratação e o equilíbrio eletrolítico, né? Na água eu posso colocar vitaminas hidrossolúveis, como é o caso das vitaminas do complexo B e o ácido ascórbico, que é a vitamina C. E na fase oleosa eu posso pôr as vitaminas lipossolúveis, vitamina A, D, E, vitamina K, né? E aí, de certa forma, eu estou conseguindo ali proporcionar os principais nutrientes para o paciente que não está em condições de fazer ingestão de dieta, né, pela via oral. Como eu disse, as emulsões água em óleo não devem ser utilizadas pelo risco de embolia, devido à alta concentração de óleo que na corrente sanguínea, né, porque é por via endovenosa, pode levar à formação de glóbulos que levam à obstrução de vasos, né? Nós vimos que a aplicabilidade da emulsão internamente, tanto por via oral quanto por via endovenosa, mas a maior utilidade delas, né, diz respeito à aplicação tópica, na forma principalmente de cremes, devido ao efeito, né, ou atratividade estética que elas possuem. Então, elas são muito elegantes, atrativas, convenientes. Tem uma sensação mais agradável ao toque do que as pomadas, porque elas são menos oleosas, né? Você pode adicionar essências, corantes, que as tornam muito atrativas. Então, a área cosmética, dermatológica, explora muito essa forma farmacêutica na forma dos cremes.
Elas têm uma facilidade de se espalhar sobre a área afetada melhor do que a pomada, né? A pomada ela é muito untuosa, muito oclusiva, ela tem a possibilidade de manchar roupas, tá? A remoção do creme ela é mais fácil devido a esse menor poder oclusivo. Então, elas apresentam algumas vantagens em relação às pomadas, tá? As pomadas, devido ao poder oclusivo, elas podem proporcionar uma maior embebição da pele. Então, para a penetração de princípios ativos, ela é melhor. Entretanto, ela é mais untuosa, mais gordurosa, tem uma sensação menos agradável ao toque, tá? Os cremes têm essas vantagens em relação às pomadas, e nós temos ainda algumas vantagens e desvantagens dependendo do tipo de creme. Se ele é água em óleo, com maior quantidade de óleo, ou se ele é óleo em água com maior quantidade de água, tá? Então, as emulsões do tipo óleo em água, que elas são mais fluidas, mais aquosas, né? Elas são mais adequadas para o uso tópico. Por quê? Porque elas têm um aspecto menos oleoso, elas têm uma sensação mais agradável ao toque. Peles com tendência à acne, o ideal são emulsões do tipo óleo em água, o ideal é o gel, né? Mas se for utilizar um creme, que seja um creme com maior quantidade de água. São mais adequadas para peles de clima tropical, né? Onde a pele não é tão ressecada igual nas regiões de clima temperado. Cosméticos importados, principalmente da Europa, né? Que lá eles têm as estações do ano muito bem delimitadas, em inverno rigoroso, abaixo dos 0 graus Celsius, a pele é muito ressecada. Então, os cremes lá tendem a ser água em óleo. Esses cremes aqui, eles tendem a aumentar a oleosidade da pele, podem ser comedogênicos, obstruir duto de glândula sebácea e induzir acne cosmética, tá? Então, os cremes óleo em água é o mais adequado para tratar as peles de clima tropical, como no Brasil. Água em óleo para tratar peles de clima de regiões temperadas, com inverno rigoroso, com tendência a ressecamento da pele, ou cremes para massagem, que requerem uma excelente espalhabilidade. Aí, os cremes que têm maior quantidade de óleo, a ação emoliente, lubrificante, de diminuir atrito deles é melhor, tá? Então, eles têm uma espalhabilidade melhor do que os cremes óleo em água. Existe uma classificação para cremes no que diz respeito à viscosidade, né? Então, cremes são emulsões de alta viscosidade. As emulsões de viscosidade intermediária seriam loções. E os leites hidratantes, né? Seriam as formas cosméticas emulsionadas de baixa viscosidade. No contexto da farmácia de manipulação a nível de bancada e produção de emulsões em pequena escala, a gente vai utilizar, no caso das emulsões de uso oral, com a produção pelo método da goma seca continental ou goma úmida ou inglês, a grau e pichilho de porcelana. Para o preparo de cremes, também com o uso de chapas aquecedoras e Becker. Por quê? Para preparar cremes, eu tenho que levar a água, de preferência deionizada, quimicamente pura, com todos os componentes hidrossolúveis, em um becker para aquecimento, separadamente do becker que vai conter as matérias graxas, as ceras, os óleos da fase oleosa. Então, eu preciso aquecer em chapa aquecedora, em beckers separados, a fase aquosa e a fase oleosa. Geralmente, eu preciso aquecer a fase aquosa numa temperatura ligeiramente superior à da fase oleosa. Por quê? Porque a fase aquosa ela perde calor mais facilmente do que a oleosa. Então, o ideal é eu levar a fase aquosa uns 5 minutinhos antes para aquecimento, porque a oleosa aquece mais rapidamente e ela tem uma tendência, né, a perder menos calor do que a aquosa. Por isso que a aquosa também tem que ser numa temperatura ligeiramente maior. Vou aferir essas temperaturas. Quando atingir as devidas temperaturas, o ideal é que eu possa verter a fase aquosa, né, sobre o becker que está a fase oleosa. Quando eu verto a fase aquosa sobre a oleosa, eu tenho que manter esse sistema sob constante agitação, com o uso de um bastão de vidro,
ou, né, se a demanda da farmácia for maior, com um agitador mecânico ou mixer. Eu vou mantendo essa agitação, né, até que eu possa obter um sistema emulsionado de aspecto leitoso ou cremoso, de consistência adequada, até chegar à temperatura ambiente. A agitação é extremamente importante, porque se eu verter essas fases e não fizer agitação, quando a emulsão, o sistema disperso perder calor, vai haver separação de fases. Então, a agitação favorece a dispersão das gotículas da fase interna, né, na fase externa, contínua ou dispersante, tá? Então, a agitação com bastão de vidro ou no agitador mecânico até que a emulsão perca calor e adquira consistência e o aspecto, né, de um creme. O aquecimento tem que ser controlado. Se essa fase oleosa aquecer demais, na hora que eu verter a fase aquosa na oleosa, isso aqui vai espirrar longe, tá? A emulsão ela começa a pipocar, né? E aí há uma degradação de alguns componentes, principalmente se for termoláveis, né? E aí eu perco a estabilidade da emulsão. A agitação é mantida até a temperatura ambiente para a loção e em creme até mais ou menos 45 graus. Então ele pode estar ali um pouquinho morno, né, no becker. Essências, extratos, tá? Não devem ser adicionados acima de 30 a 35 graus, porque as essências vão volatilizar, né? E alguns compostos termoláveis, alguns tipos de extratos vegetais, eles podem também ter degradação dos seus princípios ativos. Então, eu sempre vou levar fase aquosa e oleosa para aquecimento, separadamente, em beckers separados, água e componentes hidrofílicos, ceras, matérias graxas, óleos, separadamente no outro becker. Aqueço. Quando atingir as devidas temperaturas, eu vou verter a fase aquosa sobre a oleosa. E com bastão de vidro, eu vou mantendo a agitação constante de acordo com o que eu já vou adicionando a fase aquosa na oleosa. Depois de vertido, eu vou permanecer com essa agitação até que eu atinja o ideal, a temperatura ambiente, com a formação da minha emulsão, do meu creme. E em grande escala, no contexto da indústria farmacêutica, são utilizados os tanques ou misturadores industriais. Então, tem tanques de aço inoxidável, chamado de reatores ou misturadores industriais. O aço inoxidável, né, ele é uma liga metálica de ferro, carbono, cromo, níquel, com alta resistência à corrosão. Tá? Então, geralmente, esses tanques dos reatores ou misturadores industriais, eles são de aço inoxidável. E esses reatores ou misturadores industriais, eles dispõem na parte interna de hélices que vão manter ou proporcionar uma agitação planetária e homogeneização até que eu obtenha, né, a consistência do sistema disperso ou da minha emulsão, né? Depois disso, né, esses tanques direcionarão seu conteúdo por meio de bicos dosadores para ter o invase do produto. Esses produtos, durante o invase, poderão ser acondicionados em que tipo de material de embalagem? Os cremes podem ser acondicionados em potes ou bisnagas de plástico, né? Branco leitoso, em bisnagas metálicas, em tubos revestidos de alumínio, em potes metálicos e em potes de vidro, né? Então, os três diferentes tipos de materiais de embalagem e acondicionamento
que a gente encontra em produtos farmacêuticos, em medicamentos, podem ser utilizados para condicionar cremes, né? Plástico, vidro e metal. Os cremes devem ser armazenados em recipientes bem fechados para serem protegidos de possíveis contaminações e em local fresco para evitar a separação do produto por calor. Então, a estabilidade ela é influenciada pela exposição do produto ao calor, que pode propiciar a separação de fases, né? Se os potes não forem bem fechados, por mais que eu tenha conservante e antioxidante, eu propicio a contaminação por micro-organismos e tem a ação destrutiva da umidade e do oxigênio atmosférico, que leva à oxidação da formulação, interfere na sua estabilidade. Preparações fotossensíveis são acondicionadas em frascos opacos, branco-leitosos, né, ou resistentes à luz. Né, um frasco de vidro âmbar, que seja também, né, ou numa bisnaga metálica, um pote metálico. Porque, por serem fotossensíveis, ele contém componentes que se degradam na presença de luz. Tá? Bom, pessoal, o que nós tínhamos para discutir na aula de hoje era isso, tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade, algum questionamento? Ficou alguma dúvida? Eu vou finalizar a aula e eu peço para vocês permanecerem só um minutinho que eu preciso dar um recado para vocês. Obrigado pela atenção, boa semana, bons estudos, se cuidem e até a nossa aula da semana que vem.